Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quando o mestre Osho passou o sonho, ou os sonhos do mesmo, para todos os discípulos, admiradores e sannyasis dele, Osho, sannyasi é alguém que o Osho deu um nome espiritual. Numa outra lição eu falo mais sobre isso. Mas quando o Osho transmitiu os sonhos dele para nós, um dos sonhos era que toda a humanidade se tornasse vegetariana. Década de 1980 se falava muito em vegetarianismo, ainda não se falava nesse sistema alimentar abençoado que são os veganos. E eu tinha muita dificuldade de pensar em ser vegetariano. Eu já fazia yoga e os meus professores de yoga já me cobravam muito isso, que eu fosse vegetariano. Principalmente o professor De Rose do yoga, do Swastika Yoga que eu fazia. E eu ficava naquele dilema, porque eu gostava muito de carne, não queria abrir mão de comer carnes. Alguns períodos até da minha vida eu era peixetariano, eu comia carne de peixe, carne de frango, nós falávamos que era a tal da carne branca, mas tinha umas recaídas e voltava a comer carne. Nesse ponto aqui eu quero fazer um parênteses nessa lição e falar que eu não tenho a menor preocupação em julgar mal quem se alimenta de carne, ou a criticar, ou a ofender. Eu optei, num certo momento da minha vida, por ser vegetariano. E eu optei por isso e sou muito feliz de ser vegetariano. Mas como que aconteceu essa mudança? O Osho dizia que se nós forçarmos a nós mesmos a sermos vegetarianos, isso seria um grande problema, porque nós iríamos estar recalcando alguns desejos. E note, essa não é uma verdade absoluta. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Algumas se forçam para serem vegetarianas e veganas, e isso é abençoado. Mas o Osho dizia que a melhor maneira de optarmos por uma alimentação não violenta é que simplesmente nós meditemos. Que as pessoas que fazem meditação, elas são incapazes de fazer o mal para pessoas, para o meio ambiente, para animais, para o ecossistema. E eu falava, será que isso é verdade? E eu comecei a fazer meditação. Quando Osho compartilhou a ideia de que os discípulos dele deveriam serem meditativos, não só praticar meditação, mas no dia a dia serem meditativos, eu comecei a meditar bastante. E um dos convites do Osho também era em relação à violência. O Osho dizia, pelo menos eu acredito que ele falava isso, que faz tempo, faz mais de 30 anos, então talvez eu esteja mudando um pouco, mas a ideia era que, do Osho, é que se um animal está andando na minha frente e ele morre, eu posso ir lá e comer a carne desse animal. Ele morreu por causas naturais, ele não sofreu. Essa era uma visão do Osho. O problema era a violência, era trancar um animal e depois ainda o matar da forma mais violenta possível. Pois bem, eu falei, vou como se diz no poker, né, pagar para ver. Eu vou fazer muita meditação. E eu comecei uma fase da minha vida a praticar muita meditação. Todos os dias. Fazia Kundalini pela manhã, depois fazia yoga, antes de dormir fazia meditação Nada Brahman, que é a observação de um som sagrado. E num certo momento eu olhei para a carne e falei, uau, não dá mais, não dá mais. E eu vou falar uma coisa para ti. Até hoje, já fazem 35 anos que eu não me alimento da carne vermelha, que foi a primeira que eu abandonei e é a que eu sinto mais falta. Porque eu sinto o cheiro da carne e eu salivo. Eu sinto o cheiro de alguns churrascos e eu salivo. Mas o meu coração não tem mais relação com isso. Eu não lembro exatamente se foi o mestre Satya Sai Baba ou se foi Yogananda. Quando eu estive na Índia, contava essa história também, que ele sentiu muita vontade de comer carne e ele foi lá e comeu. E ele começou a chorar de sentir a dor do animal. Eu quero insistir que eu não quero julgar ninguém, bem ou mal, porque come ou deixa de comer carne. Não é a minha função.
não é a minha função. O que eu quero falar para ti é que a partir do momento em que nós começamos a meditar muito, realmente é muito difícil nós nos alimentarmos de alguns animais, nós nos alimentarmos de alguns tipos de dor ou de sofrimento ou de agredir o meio ambiente. Algumas pessoas até resolvem hoje comer muito pouca carne. Poxa vida, o planeta agradece. Se alimentar tão somente de vez em quando, mas quem sabe você possa fazer muita meditação, e meditação não é a meditação do Osho, nem do Zazen, nem do sufismo, é qualquer uma, meditação, orações. Eu acredito que isso vai nos realmente transformar profundamente. Então, não sei se você já ouviu a respeito disso, você pode se forçar para optar por uma alimentação não violenta. Isso é um caminho muito bonito. Ou você pode simplesmente começar a fazer meditação. Aí eu acredito, como o mestre Osho acredita, que vai ser impossível nós nos alimentarmos de algumas coisas. Então é um processo que vem de fora para dentro, meditação me traz isso, ou de dentro para fora. Eu opto por mudar a minha forma de me alimentar. E é o que eu quero falar para ti. Eu sou muito feliz de ter optado por esse tipo de alimentação. E realmente o Osho foi aquele que me deu um grande empurrão. Porque todo mundo ficava me forçando. Para. E isso não estava dando certo. Eu tinha lá meus 22, 23 anos. O Molly disse, não, se alimente do que você quiser, mas faça meditação todos os dias. Seja uma pessoa meditativa. Aí você vai se dar conta que o milagre, que a transformação acontece. E isso aconteceu comigo graças ao mestre Osho. Ok? Se isso faz sentido para ti, você pode passar esse vídeo para as outras pessoas e em momento algum eu quero que você insisto nisso. Acho que eu estou brigando com quem come carne, ou ofendendo, porque eu sinto que esse não é o caminho. Nunca foi. Várias pessoas que eu já vi sendo questionadas de maneira muito agressiva quanto a ser vegetariana ou vegana, essas pessoas não se transformaram tanto quanto aquelas que receberam esse convite de forma amorosa, de forma gentil. Na minha escola, na universidade, tem muitas pessoas que comem carne, e elas são meus irmãos, da mesma forma que os veganos, da mesma forma que os vegetarianos também. No meu caso, a primeira coisa eu tirei a carne vermelha, depois tirei as carnes brancas, depois fui diminuindo leite até o ponto de cortar e fui indo. Como eu me alimento hoje, não importa, não faz diferença, importa como você se alimenta. E o meu convite aqui é que você repense tudo isso. Traga a meditação, traga a oração, traga o amor para a tua vida e vê como que isso vai te transformar, ok? Gratidão, gratidão.